Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com Matheus Meirelles. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre você, já vou parar de falar senhor, tá? Obrigado. Só Toda vez ele me esporra por causa disso. Todo episódio. todo episódio. Primeiro, pô, muito obrigado pela presença. A gente Nada. agradece de verdade. Eu tenho que parar de fazer isso. Sai do frente do microfone. A gente agradece de verdade a sua presença. Acho que vai ser um episódio muito maneiro. Vai acrescentar muito para as pessoas que quiserem assistir. Então, de verdade, muito obrigado. Nada, eu agradeço também vocês a oportunidade de falar. Sempre interessante a gente discutir temas que são práticos para as pessoas também. Sim. Vamos evitar problemas no futuro, né? É, exatamente. Lembrando, pessoal, a advocacia não é só para resolver problema. A gente também funciona como prevenção. de Prevenção, problemas. exatamente. Inclusive, Estudo, planejamento. Exatamente, que é inclusive o foco, o ponto central, assim. Então, se você tá abrindo sua empresa, coisa do tipo, sempre busquem a advocacia antes, que vai evitar que vocês tomem um prejuízo absurdo depois. A gente estava até conversando isso aqui antes de entrar no ar e busquem antes, sabe? Vamos evitar de tomar prejuízo, ter Para problemas. qualquer área, tributário, societário, trabalhista, acho importantíssimo. Vai prestar o seu serviço, precisa de um contrato de prestação de serviço coerente, que seja bom para você, que te proteja, que proteja o seu cliente também, eventualmente. Então é importante que você tenha um planejamento e a prestação daquilo, do seu objetivo, de forma coerente e justa, né? Exatamente, tanto para você quanto para as pessoas que estão dentro do seu universo. Léo, quem já falou hoje? Hoje estamos aqui, presta atenção, com mimos, tá? Não. Faz a voz, pode fazer. Está permitido. Imita o Silvio Santos, né? Não, mas Eu sei que você quer muito fazer isso. eu sofro de um transtorno. Todo amigo meu que é, tipo assim, bem próximo, ele já fala, pô, Léo, tu tá no podcast, mas tu não tá falando do Silvio Santos não, né? Aí eu falo, eu tento. Mas é que é um já sai transtorno. E dependendo da entonação que eu vou falar, ele já vem aqui, entendeu? Ó, AS Confeitaria, tá? Biscoitinhos. Esse aqui é de goiaba. É bada, cara. Goiabada. É a mesma coisa. Pô, claro, pô. Agora, peraí. Ai, muito bom. Foi bom, Verdade. foi bom. Quem gosta de biscoito, Porra. chama eles no biscoito. Pô, mas tem que ser biscoito. É um ramo de biscoito específico. É, É só para apreciadores. amanteigado. É. Bom. Gole. Vai ele. Pessoal, vamos falar hoje sobre regimes de tributação. Para começar, como é que você pode definir e explicar um pouco do regime simples nacional? Tá, vamos tentar fazer uma abordagem geral, comparando eles, né? Aham. E começar pelo simples. Você tem a regra, que vai ser o lucro real. Você tem outros dois tipos de regime, até tem um terceiro, que é o lucro arbitrado. Vai falar muito sobre ele hoje. Mas o lucro presumido e o simples nacional, eles vão te dar alguns benefícios. Tem gente que interpreta esses dois regimes como benefícios fiscais, tem gente que interpreta apenas como opções facultativas para você ser tributado de uma forma diferente. Isso faz diferença em julgamentos também, julgamentos relacionados a benefícios tributários, isenções, créditos que você pode aproveitar. Então, tem que entender e se posicionar a depender da sua orientação jurídica, o que você considera esses regimes. Mas vamos tratar eles como regimes de forma separada, né? O Simples Nacional, ele acaba sendo uma forma de tributação simplificada, como o próprio nome diz, para que você tenha uma carga tributária menor para microempresa e empresa de pequeno porte, vai ser definido de acordo com o faturamento da pessoa jurídica, né? R$360 mil ano para microempresa e 4.800.000 para a empresa de pequeno porte. Ali dentro você vai ter um faturamento baseado, uma tributação baseada no faturamento da pessoa jurídica. E recolhido o tributo, cabe à administração pública dividir nas espécies tributárias, porque você vai recolher através do DAS, que é o Documento de Arrecadação Simplificado, dizendo para a Receita Federal o quanto que você obteve de renda naquele mês. É uma tributação mensal. Então, com base na sua receita bruta, você vai e é tributado de acordo com a alíquota. E a alíquota no Simples Nacional, ela varia de faixa para faixa. E por anexo.
você precisa definir a sua atividade. A sua atividade vai ser enquadrada dentro de um anexo da lei, a Lei 123 de 2006. E, a depender do seu anexo, você tem entre as faixas de faturamento a diferenciação de alíquotas. Então, por exemplo, você pode ter no anexo 4, por exemplo, que é o anexo que se aplica a escritórios de advocacia, você começa em 4,5%, e aí vai passando até 180 mil no ano, e aí vai passando. A segunda é 9%, até 160 mil. Eu vou ficar devendo a informação. Não, mas é. Mas são várias faixas. Então, assim, é só para exemplificar que a primeira faixa seria de 4,5% do seu faturamento bruto mensal. A segunda faixa já seria 9%, com uma parcela a deduzir. Então, isso faz com que você recolha o tributo de uma forma mais simples, porque basta você declarar o seu faturamento e aplicar a alíquota. Não é muito difícil, então, fazer esse cálculo. Não é difícil. Você consegue ter uma noção básica de quanto você vai pagar do imposto, né? Do tributo em geral, não vamos falar o imposto, né? Do tributo em geral, porque basta você aplicar a alíquota ao faturamento. Ótimo. Você consegue ter uma ideia, tá? E aí, depois que você fez isso, aí cabe à administração pública fazer esses destaques. Na própria lei do Simples, embaixo do anexo, embaixo da tabela do anexo, que vai dizer qual é a sua alíquota, tem dito, tudo bem, então eu recolhi esse mês R$1.000 de tributos, em geral. Desses R$1.000, eu vou ter um percentual que vai servir para IRPJ, um percentual de PIS, um percentual de COFINS, um percentual de ICMS ou ISS, dependendo da atividade econômica que você está prestando, um percentual de IPI, se você tiver enquadrado também no anexo de atividade industrial. Então, não cabe a você fazer esse destaque. Cabe à administração pública de acordo com aquilo que você já pagou. E esses percentuais já estão prefixados na própria legislação. Então, é por isso que ele é simples, porque você calcula um valor, paga, e depois cabe ao Estado pegar esse valor e destinar para cada um desses... para cada uma dessas rúbricas, né? Onde você vai colocar, Receita Federal vai ficar com PIS, COFINS, IRPJ, vou ter que repassar para a Prefeitura, embora seja a União que arrecade, eu vou ter que passar para a Prefeitura o ISS, vou ter que passar para o Estado o ICMS, e por aí vai. Você disse que, por ser simples, é mais rápido, e essa seria uma das vantagens. Por exemplo, eu imagino, quais seriam as principais limitações assim, do regime simples nacional? Limitações, vamos lá. Para você estar inserido na legislação do Simples Nacional, você precisa cumprir determinadas condições. A gente fala muito do faturamento, né? 360 mil ano para a microempresa e 4.800.000 para a empresa de pequeno porte. A gente fica muito com isso na cabeça, porque pensa, então tudo bem, eu vou cumprir com a parte do faturamento, que é o que é mais divulgado, é o que é mais difundido dentro das informações, e ignora alguns outros pontos. Embora o nome seja simples, a legislação do Simples é uma legislação muito, muito densa e acaba sendo complexa em determinados momentos. Então, você tem vedações ao ingresso no Simples Nacional por tipo de atividade. Então, a gente estava até falando no começo, né, sobre essa situação que o Daniel disse de planejamento. Às vezes, você quer prestar uma atividade e pensa no seu enquadramento no Simples Nacional. Até porque o Simples Nacional vai te permitir o recolhimento de impostos de forma mais benéfica, né? Só que se você não pesquisar e entender que às vezes a legislação vai te excluir automaticamente, esse seu planejamento já foi embora. Você precisa saber se a sua atividade está ou não está inserida no Simples Nacional. E aí, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Locação de imóveis, tá excluído de forma expressa do Simples Nacional. Então, se eu quiser abrir uma empresa para fazer atividade de locação imobiliária, não vai poder ser nesse regime. Eu não vou poder, mesmo que eu esteja dentro do faturamento. É uma das limitações dele. É uma das limitações. Outra situação, por exemplo, às vezes eu posso já ter uma empresa que está no Simples e eu quero abrir outra empresa. Tem alguma vedação a isso? Eu posso ter... eu tenho um número de CNPJs que pode estar dentro do Simples Nacional? Não tem um número de CNPJs que pode estar dentro do Simples Nacional. Mas a soma do faturamento dessas empresas precisa estar dentro do limite global, que a legislação fala. Então, vamos trabalhar com o teto, né? 4.800.000.
Se eu tenho 3 CNPJs e o faturamento anual dos 3 ultrapassa os 4.800.000, eu já vou estar excluído automaticamente do Simples Nacional, Sim. mesmo que a atividade seja permitida. E quais seriam, pra você, quais são os tipos de... Quais são os casos em que esse regime é o mais indicado? Eu acredito que sempre que você tem o faturamento dentro do limite e que você esteja numa atividade que possa estar enquadrada dentro do Simples Nacional, ele vai ser economicamente mais benéfico. Isso eu acho que a gente pode tomar como uma regra. Uhum. Tá? É óbvio que vão ter determinadas exceções. E aí eu posso já passar para a questão do lucro presumido, por exemplo. E aí vamos explicar a diferença, né? Enquanto no Simples você pega o faturamento bruto, aplica a alíquota e acha o valor que você precisa pagar pelo documento de arrecadação simplificado, DAS, no lucro presumido já é diferente. A legislação ela vai entender que a sua atividade, e aí a depender da atividade, ela tem um lucro presumido. Vou pegar o escritório de advocacia de novo. A legislação entende que serviços de formação técnica profissional presumidamente dão lucro de 32%. Ou seja, você pode não estar tendo um lucro de 32%, mas a legislação está dizendo que você está tendo um lucro de 32%. Uhum. Tá? Por que isso é relevante? Porque essa é uma diferença muito gritante do Simples para o lucro presumido. No Simples, você está recolhendo o imposto numa alíquota menor, né? A gente falou aqui, a primeira faixa do anexo 4 no escritório de advocacia vai ser 4,5%. E no lucro presumido, eu vou ter esses 32% que vão ser utilizados sobre o IRPJ e COFINS. Tá? Então, isso vai ser uma coisa complicada. Por quê? Mensalmente você vai ter que recolher determinados tributos no lucro presumido e trimestralmente você vai ter que recolher os tributos federais, COFINS e RPJ, com alíquotas diferenciadas. A gente está falando aqui de 32% porque esses 32% vão ser destacados do seu faturamento. No Simples você está usando o faturamento inteiro. No lucro presumido, você destaca 32% do seu faturamento para tributar. Tá bom? Então, é bem maior a carga tributária. Entendeu? E aí você já começa a ver essa diferença. Eu vou pagar mais imposto no lucro presumido? Certamente. No escritório de advocacia. Uhum. Mas, operações, por exemplo, com revenda de combustíveis à base de petróleo e gás natural, o lucro presumido já é de 1,6%. Então é muito menor. Entendeu? Diferença gritante. Uma diferença gritante. Então você vai precisar entender, fazendo uma conta, aonde você vai se enquadrar. Tá? Qual vai ser o tipo de regime que você vai se enquadrar? E aí levando sempre em consideração aquilo que a gente estava falando. Primeiro, a minha atividade, ela permite eu estar no Simples Nacional? Permite. Ótimo. Vamos comparar. Qual é a minha alíquota no lucro presumido? Qual é a minha alíquota no Simples Nacional? Comparei essas duas alíquotas. Vamos ver economicamente qual é melhor. Isso nada mais é do que uma questão de planejamento tributário. Você vai ter que identificar ali dentro o que vai ser melhor para você. Sim. Por isso que eu falei que o Simples ele acaba sendo uma regra de vantagem econômica. Porque você vai ter alíquotas diminutas realmente. Você vai ter alíquotas menores. No lucro presumido, tirando esses primeiros tipos de setores onde tem alíquota de 1,6%, depois você já sobe para alíquotas maiores, até os 32%, por exemplo. Que é muita coisa, né? Você acaba... E é aquilo que a gente estava dizendo. Você não necessariamente vai ter 32% de lucro. Uhum. Como é que tu vai faturar? Como é que tu vai pagar imposto? Exatamente. Então, há uma diferença muito grande nessa tributação. Se você pudesse enquadrar no Simples, você vai querer ficar no Simples, né? E aí, pra gente não perder antes de entrar no lucro real, que eu acho importante também, muitas pessoas acabam confundindo a questão do Simples com o MEI. O sistema, inclusive, ele confunde, porque ele chama CIMEI, né? CIMEI e o Simples. Parece que são os dois juntos. Exatamente, parece que são os dois juntos. E eles são realmente, pela plataforma, na prática, a plataforma é a mesma. Você vai acabar recolhendo o valor total ao sistema do Simples e o valor total ao sistema do MEI pela mesma plataforma. É a plataforma do Simples e a plataforma do CIMEI. Mas são coisas diferentes.
E o que a gente observa na prática é que, por ser mais vantajoso ainda, economicamente falando, né, o MEI acaba sendo atrativo para pessoas que estão muito no início Uhum. da atividade, que tem um vulto econômico um pouco reduzido, né? E só que se esquecem que as atividades do MEI, elas são taxativas, uma portaria e o governo federal ele edita. Então, se a sua atividade não está incluída da portaria, você não pode ser MEI. Mesmo que você já tenha ouvido falar que, mas fulano presta esse tipo de atividade e nunca deu problema. Primeiramente, É o famoso nunca deu problema, Exatamente. Né? É o famoso tá suave, tá tranquilo. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, até de amigos meus, arquitetos. A arquitetura não está incluída dentro da portaria do MEI. Advocacia não está, engenharia não está. Serviços técnicos profissionais, em geral, não estão. Mas eu tenho amigos que já me perguntaram, poxa, mas eu acabei de me formar na faculdade de arquitetura, eu não posso abrir um MEI para prestar meu serviço como PJ? A resposta é não, não pode. Você tem que abrir uma sociedade unipessoal. Uhum. Inclusive, a depender do município, pode ter até ser beneficiada por ser uma sociedade unipessoal e uniprofissional. E aí você vai ainda ter um ISS com um recolhimento menor ainda. Tem vantagens, então, que ainda as pessoas às vezes nem você não têm sabe. noção. Exatamente. MEI não pode. O que acontece se eu fizer um enquadramento no MEI? Primeiro, você não vai conseguir ser arquiteto. Seu código de atividade não vai ser arquitetura. Né? Não vai nem ter lá para Não vai ter, você vai ter que enquadrar em algum código. Vou pegar o outros lá, né? Não tem nem outros. Isso é que é o mais interessante. Na portaria do MEI não tem outros. Então você vai precisar encontrar uma atividade que se enquadre no seu. Minimamente no seu dia a dia, né? Dentro do Simples Nacional, por exemplo, você está trabalhando com o CNAE de forma específica. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Né? Você vai estar trabalhando com a sua atividade que pode ter outros. Porque os CNAEs, eles também não vão conseguir englobar tudo. Então, você tem serviços de assessoria empresarial, serviços de assessoria administrativa vinculados a matérias internas do escritório. Você tem várias especificações. Mas como não dá para prever tudo, você vai ter alguns CNAEs onde vai estar explicado, assim, outros serviços de assessoria empresarial não discriminados em outro código. Coisas do gênero, né? Sim. No MEI, não. No MEI, você vai ter exatamente o que você faz. Um outro exemplo muito interessante. Tem crescido bastante, principalmente em municípios do interior, as chamadas centrais de transporte, que nada mais são do que serviços de transporte de passageiros por aplicativos diferentes desses aplicativos mais difundidos, né? Porque a gente tem muitas empresas de software hoje no Brasil crescendo e a gente acaba desenvolvendo outros programas. Esses programas são licenciados para pessoas que querem fazer centrais de transporte e prestar esse serviço de transporte de passageiros. Tem até prefeituras que estão fazendo licitações porque não tem frotas de táxi, não tem transporte de passageiro esse modelo de serviço e acabam licitando softwares para isso. Né? E aí você observa que alguns motoristas de transporte por aplicativo querem migrar da posição de motorista para empresário. Sim. E abrir a sua própria central de transporte, a sua empresa de transporte de passageiros. Se ele for o motorista do aplicativo, ele pode ser MEI. Está lá, de forma expressa, na portaria. A partir do momento em que ele adquire uma licença de um software e inicia a prestação de serviço de uma central de transporte, não pode mais, né? Ele não pode ser MEI. Ele precisa obrigatoriamente migrar para um modelo de sociedade. Ainda que seja uma sociedade unipessoal, ele não precisa ter um sócio para fazer isso. Sim. Mas ele precisa migrar. E muitos não migram. E continuam recolhendo o valor, explorando o serviço de central de transporte, né? Recolhendo pelo MEI. E aí é aquela coisa, nunca deu problema. É verdade, nunca deu problema. Mas se der, você vai ser desenquadrado automaticamente e vai ter o recolhimento retroativo do sistema que você deveria estar. Então você jogado no Simples. Não necessariamente. Você pode ser jogado em outro regime tributário. Entendeu? E aí
o vulto econômico do valor que você vai ter que recolher, mais a multa, mais os juros, a correção monetária, vai ser uma coisa muito grande. Então, assim, é por isso que a gente fala, tem que ter uma pesquisa prévia, tem que ter um planejamento e precisa entender, né, onde você tá se inserindo para poder fazer o serviço ou a prestação do comércio de forma adequada, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Uma coisa que ficou para trás, assim, mas fiquei curioso de saber, relacionado a... Você falou que quando a pessoa tem várias empresas no Simples, vai somando para ver o valor final. Mas isso é exclusivamente para sociedades unipessoais? Porque, por exemplo, se a pessoa tem várias empresas, mas com sócios diferentes nessas. Tá. As empresas, elas precisam ter o faturamento somado de forma global, porque é o CNPJ em si. Mas especificamente com relação ao sócio, tem uma outra questão também. O sócio, ele também não pode ter uma outra empresa com mais de 10, onde ele participe de mais de 10% do capital, se ela estiver no lucro presumido, por exemplo. Aí sim a gente já está entrando numa questão de percentual de capital, né? Então, se eu tenho várias empresas no Simples Nacional, eu estou considerando o faturamento global do CNPJ, para poder entender se eu estou ou não estou dentro do limite da legislação. Agora, se eu tenho uma empresa no Simples Nacional e uma empresa no lucro presumido, eu não posso ter mais de 10% do capital dessa empresa do lucro presumido, senão eu automaticamente vou desenquadrar a minha empresa do Simples. Sem contar também que a empresa do lucro presumido e a do Simples Nacional, somados o faturamento, também precisam estar dentro do faturamento global. Não é tão simples. Não é tão simples, exatamente. Do regime simples, você falou, acho que tem um primeiro limite de 360 mil, que é para microempresa. Microempresa. E o de 4.800.000 é para... Empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte. Se a empresa começar... Tem alguma exceção, por exemplo, eu tenho uma empresa, meu faturamento é de 4.800.000. Tá. Aí, ou de 4.500.000, vai subindo gradativamente, aí, sei lá, ano que vem passa para 5 milhões. Como é que funciona? Ainda continua enquadrado nesse regime? Não. A partir do momento que você passa do limite da legislação, né, da Lei Complementar 123, você vai ser desenquadrado do regime. E para retornar ao regime do Simples Nacional, é uma opção anual. No final do exercício financeiro, você precisa optar pelo Simples Nacional. Por isso, até aquela questão que a gente estava falando no começo. Vão ter divergências de interpretação sobre se isso é um benefício fiscal, se isso é uma opção facultativa de tributação. A depender de como você interpreta, a gente vai entrar em outras discussões, né, relacionadas a benefícios fiscais, créditos tributários e etc. Mas, fazendo a opção pelo Simples Nacional, você precisa estar dentro daquelas regras. Se você não cumpre alguma daquelas regras, você automaticamente é desenquadrado. Como é que funciona? No mês seguinte, você já precisaria estar recolhendo de uma forma diferenciada, seja lucro presumido, que é o que provavelmente você vai ser jogado, ou então lucro real, se você fizer a opção pelo lucro real. Esse enquadramento novo, ele é automático? Ele deveria ser. Ele pode não acontecer se a informação ainda não chegou de forma efetiva, mas... E acontece, tá? Muitas vezes. Vou te dar um exemplo de um desenquadramento automático. Débitos com o INSS. Se você tem débitos com o INSS, né, débitos previdenciários, você vai ser excluído do Simples Nacional. Então, o que muita gente faz? Que é o correto, né? Se você tem algum débito que está em aberto com o INSS, você precisa fazer a confissão do débito e fazer o parcelamento, porque vai ter a exigibilidade suspensa, e aí você pode ficar dentro do regime do Simples Nacional. Agora, não é automático. Eu estou devendo, eu esqueci de pagar, por exemplo, a minha contribuição previdenciária, né, da pessoa jurídica nesse mês, no mês seguinte eu já vou ser desenquadrado. Não é exatamente dessa forma, até porque existe um pequeno delay no cadastro do vencimento do tributo que não foi recolhido, em comparação com o lançamento no sistema, a apuração administrativa e aí sim o cruzamento de informações para poder fazer o desenquadramento. Também não demora tanto. Não é uma questão que você precisa ficar, não, beleza, eu vou dar um tempo aí para ver quando vão me desenquadrar. Não é assim. Até porque a partir do momento que você for desenquadrado, a Receita Federal vai ter todo o direito de fazer uma ação retroativa de efeitos. Nossa. Né? Então, se demorar muito também, a sua conta vai crescendo. Você só vai se preparando porque vai chegar e vai chegar quente. Exatamente, porque é a partir do momento que você, teoricamente, não poderia mais estar dentro daquele regime. Entendeu? Agora, isso é uma questão interessante, porque, às vezes, você pode estar sendo cobrado de forma indevida. Vamos supor aqui, você pagou a sua contribuição previdenciária. Vou usar o exemplo do INSS de novo.
Você pagou a contribuição previdenciária, mas você foi autuado. E você tem o documento para provar, o comprovante de pagamento, né, em comparação com o DARF previdenciário que você recolheu. Mas, por algum erro de sistema, pode acontecer, você acabou sendo autuado por um débito previdenciário. Você vai ser desenquadrado. A legislação te dá a opção de confessar o débito e parcelar. Uhum. Mas você sabe que você não precisa pagar. Então, por que você vai confessar uma coisa que você não precisa pagar? Uhum. Só que se você não fizer isso, você vai ser desenquadrado. Porque vai constar um débito. Você pode recorrer administrativamente, óbvio. Vai ter a suspensão da exigibilidade, mas imagine que isso não seja procedente. É óbvio que a gente está tratando aqui de uma sucessão de erros, né? Mas imagine que não seja procedente. É uma coisa complicada, porque aí você vai ser desenquadrado. Aí não vai restar outra alternativa. Vai ter que entrar com uma ação judicial, provavelmente um mandado de segurança, para provar que você tem o direito de estar dentro do regime e não ser desenquadrado. Você vai ter a prova documental pré-constituída e aí você vai precisar demonstrar para o juiz que você não pode ser desenquadrado uma vez que você pagou o tributo de forma coerente, de forma correta. Uhum. Né? Mas isso tudo para a gente entender que a gente tem esses detalhes muito bem descritos na legislação, mas eles são preto no branco. Não fez isso, eu tô te tirando daqui. É um é outro. Exatamente. Não tem uma extensão de interpretação, é uma coisa bem objetiva. Entendi. Falando sobre agora, voltando na verdade para o lucro presumido, como é uma estimativa, muitas vezes não vai refletir a realidade. Como é que é o melhor jeito de lidar com casos em que, por exemplo, o que você está presumidamente pagando, tendo de faturamento, não reflete o que você está realmente faturando? Muito complicado, porque dentro dessa questão do lucro presumido, presumidamente você está tendo aquele lucro. Não tem muito como fugir disso, entendeu? Por isso que quem está dentro... Por isso que eu quis, de forma um pouco exagerada, mas já que a gente não está tanto na questão técnica aqui, coloquei a questão do simples como uma regra para as pessoas que estão dentro do faturamento e da possibilidade da atividade econômica. Porque você está tendo um benefício de tributação, realmente. Você está tendo uma chance de pagar menos tributos, entendeu? No lucro presumido, sempre vai ser mais desvantajoso. E aí vamos passar um pouquinho para o lucro real, que a gente falou pouco aqui, na verdade nem falamos ainda, para você ver como é que é uma questão diferente. Você pode optar pelo lucro real. O problema do lucro real é que ele contabilmente é bem mais complexo. E as pessoas às vezes ficam com medo, porque ele precisa ser feito de forma bem apurada, para que não tenha um problema. Eu vou explicar esses possíveis problemas. E acaba sendo mais custoso, porque você vai ter que pagar um profissional de contabilidade que saiba trabalhar com isso e, além de saber trabalhar, que também esteja disposto. Porque exatamente em razão dessa maior dificuldade, maior complexidade, né, do cálculo, você vai acabar tendo profissionais que preferem não trabalhar com esse tipo de tributação. Então, o lucro real, ele passa por uma primeira apuração de lucro, que é o que a gente chama do lucro contábil, que é a despesa e a receita. Aí entra um pouco naquilo que você estava falando. Poxa, eu não estou tendo esse lucro realmente, mas como é que eu vou saber que eu não tenho esse lucro realmente efetivo? Através de uma declaração contábil, através de um balanço contábil, onde eu vou pegar todas as minhas despesas, eu vou pegar todas as minhas receitas, e aí eu vou chegar num resultado final, onde eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo. Isso a gente chama de lucro contábil. Tá? Do lucro contábil, eu passo a fazer a apuração do lucro real. E aí é que está a grande questão, porque a legislação ela vai trazer para a gente determinados exemplos de despesas que precisam ser adicionadas e despesas que precisam ser excluídas. Mas eu já fiz isso no lucro contábil, na apuração do lucro contábil. É verdade. Vou dar um exemplo. Os impostos, as contribuições, as taxas. Isso entra como despesa. Então você já fez essa apuração no seu cálculo do lucro contábil. Isso não sai do lucro real, na sua análise do lucro real. Isso se mantém. Agora, vou dar um outro exemplo bem simples de entender. Vamos supor que você tem a sua empresa, ela está no lucro real e você resolveu fazer um curso. Curso de formação. Para você mesmo, profissional. Curso bom, nada de forma básico.
Mas é só para você. E você jogou essa despesa dentro da empresa. Você, na hora de apurar o lucro contábil, você vai ter que colocar como uma despesa. Foi a empresa que pagou. A legislação ela vai dizer que na hora de você apurar o seu lucro real, essa despesa vai ter que ser excluída. Por quê? Quanto mais despesas você insere dentro da apuração do lucro da empresa, menos tributo você paga. Porque o seu resultado final de lucro vai ser menor. Se eu tenho mais despesas, consequentemente eu tenho menos lucro. Vai pagar menos imposto. Vou pagar menos imposto. Então, é aí que está a questão do... Isso a gente está falando de uma forma bem básica Bem aqui. simples, bem raso. Mas é assim que a gente acaba identificando a complexidade desse regime na prática. Porque na teoria não é tão complexo assim. Mas na prática ele acaba sendo muito, muito detalhista. Precisa de muito trabalho. Né? Você Muito- precisa muitos identificar setores. que tipo de despesa vai ser excluída. Que tipo de despesa vai ser adicionada. Para que quando você faça a apuração final do recolhimento do tributo, dos tributos devidos, você esteja de acordo com a legislação. Porque se você for autuado, você vai precisar demonstrar para a Receita Federal que você está recolhendo a coisa de forma correta e não está maquiando as suas despesas. Uhum. Porque se você estiver maquiando as suas despesas, você está, consequentemente, sonegando. Então, esse mesmo exemplo do curso já não seria, já não teria o mesmo resultado se você estivesse fazendo um curso para sua empresa inteira, Uhum. beneficiando a pessoa jurídica. Porque aí você vai estar mostrando para a Receita Federal que aquilo é efetivamente uma despesa do CNPJ. Não é uma despesa pessoal de um sócio, ou até de um funcionário que não precisa ser sócio, mas que a empresa escolheu pagar. Entendeu? É uma despesa de operação. É uma despesa vinculada à atividade do CNPJ. E eu estou usando esse exemplo do curso porque é o mais fácil de entender. Mas a gente tem exemplos até um pouco mais complexos, como, por exemplo, depreciação de patrimônio. Às vezes, provisões. Porque você sabe que você vai ter que economizar um dinheiro com uma despesa que vai acontecer daqui a 3 meses. Então você vai ter que lançar isso no seu balanço. Você vai ter que lançar isso no seu balanço. Você sabe que isso vai existir. Agora, isso vai entrar dentro da apuração do lucro real, efetivamente. Em comparação com o lucro contábil. Entendeu? Então já começa a ficar um pouco mais complexo. Eu usei o exemplo do curso porque ele acaba sendo mais fácil, de compreender. E aí você percebe que isso já não existe no lucro presumido, muito menos no Simples Nacional. O Simples Nacional nem considera essas questões de contabilidade e etc. Considera, obviamente, por uma questão societária, né? E até dos registros societários financeiros que são necessários para que você tenha até uma organização da sua pessoa jurídica. Mas no lucro presumido isso é um pouco mais relevante, no lucro real isso é extremamente relevante. Não dá pra fazer esse cálculo com sono, não. Não. Errar também. Eu Viciado acho, em legal, café com eu Red acho Bull. legal que você tem que apresentar o cálculo. E E se você errar, é punido. eles te informam que tá errado. É. Assim, Pô, cara, eu fiz a conta aqui também. Então me avisa, porra. A única, mas existe algumas vantagens, porque se você se coloca na posição de ter que fazer o cálculo, né? Se você tem essa obrigação de fazer o cálculo, você também começa a entender determinados aspectos que podem te beneficiar. Uhum. Como, por exemplo, créditos tributários. Tem discussões que vão parar nos tribunais sobre a retirada de determinados tributos de base de cálculo de outros tributos. Então, você tem a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Entendeu? Que é um tema de julgamento recente. Então, você vai ter esses tipos de discussão que sempre vão acabar acontecendo porque você está lidando com isso no dia a dia. Você está sendo obrigado a fazer o cálculo, você está observando isso. Então você está percebendo, poxa, mas eu tenho que incluir esse tipo de valor no meu recolhimento tributário? Por quê? Aí você se questiona, né? E aí, a partir do momento que você se questiona dessa situação, você começa a estudar. Mas qual é a natureza desse tributo? Esse tributo, ele realmente precisa integrar essa base de cálculo do outro tributo? Se eu estou recolhendo isso de uma forma presumida, por exemplo, no lucro presumido, poxa, eu não estou sendo obrigado a pagar uma coisa que eu não deveria? No Simples Nacional, por exemplo, você não discrimina os tributos que você está recolhendo. Você paga um valor fixo e a Receita que vai dividir. E se eventualmente você tiver algum tipo de
de benefício com algum daqueles tributos que você está obrigatoriamente recolhendo. Você vai tá pagando Será que isso mais. gera crédito? Será que isso não gera crédito? Depende. Também tem muitos dependes aí. Mas os regimes são diferentes. E a depender dessas diferenças, você vai precisar observar até onde você pode ir. Às vezes, entrar no lucro presumido pode ser interessante para ganhar um crédito tributário. E aí, novamente, você está pagando mais imposto, talvez mais tributo. Dentro do Simples Nacional, você estaria pagando menos. Mas quão menos para eu poder ter o crédito tributário no regime do lucro presumido que no regime do Simples Nacional eu não teria? Só fazendo conta para entender. Papel e caneta. Exatamente. Papel, caneta e paciência. Licença. E um contador. E o contador. Isso, Tem que usar o papel eu e acho caneta. interessante isso que você falou, porque a gente fala muito do direito, e é óbvio que é a nossa área, e a gente acaba tratando muito sobre essa parte legislativa, a parte teórica também, e até as questões de discussão jurisprudencial, mas eu acho importante que a gente tenha uma integração com outras áreas. Sim. Né? Porque o contador ele vai te trazer a parte prática, e além da parte prática, ele vai te trazer a experiência dos regimes, Uhum. que saem um pouco da leitura da legislação e vão para o dia a dia. Pra prática. Para a prática, ele vai pegar a nota fiscal, ele vai pegar um SPED, ele vai pegar as declarações fiscais, que são as declarações fiscais obrigatórias. A gente acabou nem passando por isso, mas a gente pode falar muito rápido. O Simples Nacional, ele não tem tantas declarações quanto o lucro presumido e o lucro real. No lucro real, você vai ter declarações que são obrigatórias para você apresentar, SED e SF. SED é a escrituração contábil digital, SF é a escrituração contábil fiscal. Se você não apresentar essas declarações, você já começa a tomar multa, entendeu? Então, já no Simples Nacional, você não precisa apresentar esse tipo de declaração, porque você está dispensado de fazer isso. E aí você faz um cálculo do valor de tributo simples, como o próprio nome diz, e faz o recolhimento pelo DAS. Acabou. Não tem complexidade, entendeu? Então, mas quem é que vai te dizer isso? É o contador. É ele que vai te ajudar nessas apurações, é ele que vai colocar o dia a dia na prática, vai tirar um pouco do papel da legislação e vai tornar aquilo ali realmente algo palpável, né? Porque a gente está falando aqui tudo na teoria, tudo no que consideram os livros e a lei. Exatamente. Mas no dia a dia você vai ver que não necessariamente as questões das despesas no lucro real, você vai precisar interpretar. Aí a integração do contador com o advogado, ela é essencial. Eu vou ter que interpretar o que eu considero despesa. No jargão do contador, essa apuração do lucro real, ela acaba vindo como as despesas boas e as despesas podres. As despesas boas são aquelas que vão ser apuradas no lucro contábil e vão continuar refletindo no lucro real. As despesas podres são aquelas que eu apurei no lucro contábil, mas elas vão ter que ser excluídas no lucro real, então eu vou subir um pouco mais a minha base de tributação. Então isso acaba influenciando. E esse contato com outras áreas profissionais é muito importante. Dá pra entender, porque tem alguns contadores que não pegam esse tipo de conta. O cara faz a mesma conta 2 vezes. Tem que ficar de olho. Pô, será que isso aqui vai, isso aqui não vai? Complicado, né? Na prática, ainda mais porque a pessoa está incluída dentro da atividade do próprio cliente, né? Ele acaba entendendo, né? Sim. Mas o problema é quando o cliente traz alguma coisa diferente, né? Aí você vai ter que olhar aquilo e falar, bom, isso aqui eu não tinha visto antes, vou ter que pensar. Exatamente. Vou trazer pro contador aqui, tô com um podcast. Eu boto que eu tiro. Compramos um notebook, e agora? E agora? A gente estava falando sobre agora o trabalho do contador. E no que diz respeito ao trabalho do advogado, como, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, igual a gente falou agora, e eu preciso saber o que eu vou fazer, qual regime eu vou escolher. O simples eu trago mais simplicidade. O presumido eu vou incidir sobre aquelas... Presumidamente sobre determinada parte do seu faturamento. Isso. E o real você vai ter mais retratado a realidade. Isso. Como é que você fala pro seu cliente qual o melhor regime? Depende do tipo de investimento que ele está disposto a fazer. Porque vamos considerar o início de uma atividade, né? Às vezes você está focado muito no seu serviço. Está focado no desenvolvimento do seu serviço. Consolidar uma base de clientes, investir em marketing. Você vai precisar de mão de obra, funcionários, prestadores de serviços terceirizados, etc. Isso por si só já vai te trazer um ônus econômico muito grande. Talvez você consiga no lucro real uma tributação, como o nome diz, real. Mais justa. Se você conseguir destacar todas as suas despesas, se você conseguir colocar todos os seus créditos de forma adequada,
talvez você consiga uma tributação mais justa, mais adequada à sua realidade. Mas isso vai te gerar um custo econômico com um Maior. contador e com uma equipe, né, Com que vai certeza. precisar fazer essas apurações para você, maior. Então, não necessariamente vai ser o melhor regime para você, porque você tem outras obrigações, você tem outros objetivos imediatos, né? Então, o simples vai ser uma opção muito mais vantajosa. Se você estiver dentro da atividade econômica que é possível e dentro das regras do faturamento e não estiver incluído dentro das hipóteses de exclusão, você vê quantos poréns, né? Se você estiver preenchendo todas essas caixas, essas caixinhas, o simples vai ser uma boa opção para quem está começando. Eu acho que é a melhor orientação que você pode fazer, em regra, né? A gente está tratando aqui do normal. Agora, no próprio simples, você tem situações interessantes, como, por exemplo, vou tirar o escritório de advocacia agora, porque ele está inserido diretamente no anexo 4. Não dá para ser outro anexo, tá? Mas existem determinadas atividades de prestação de serviço, principalmente, que elas podem estar no anexo 3 ou no anexo 5. E tem uma diferença gritante sobre isso. Porque no anexo 3, a primeira faixa de tributação ela é de 6%, se eu não me engano. E no anexo 5, a primeira faixa de tributação ela sobe para 16,5% ou 16,75%, algo assim. Cruz, credo. Então, assim, são 10% basicamente de diferença para prestar a mesma atividade, tá? E aí fica aquela dúvida, poxa, mas como é que eu posso estar numa mesma atividade sendo tributado de forma diferente? O Simples ele criou um fator de cálculo que chama fator R, que é a consideração das suas despesas com o pessoal, e é exatamente essa expressão que precisa ser considerada de forma bem objetiva, em comparação com o seu faturamento. Tá? Se você dividir as suas despesas de pessoal pelo seu faturamento e obtiver o percentual que a legislação vai encontrar, a gente pode até conferir depois, mas eu acho que é 27%, se eu não me engano, 27% ou 26%, você vai estar incluído no anexo 5. Tá? Se você não encontrar esse fator, a gente vai estar no anexo 3. Vocês deixaram, eu até confiro aqui pra gente não falar besteira. Não, sem problema. Depois também, se puder falar como é que é feita essa transição de enquadramento. Por exemplo, eu tô aqui no regime simples, agora eu quero mudar pro real. Como é que os advogados vão se utilizar para fazer isso? Se envolve muita burocracia? Manda uma carta pra Receita Federal. O desenquadramento, ele não vai ter problema. O problema é o enquadramento no simples. Porque ela é uma opção anual. Vai ter Aí você vai ter que esperar o prazo. Então. E se o seu desenquadramento for opcional ou automático, não tem problema. Você vai sair do regime e vai passar para o outro que você está querendo migrar. Ou então, se for automático, o que você vai ser imposto a migrar. Né? Que naturalmente vai ser o presumido, tá? Você precisa optar pelo real também. Embora ele seja a regra, você precisa optar pelo real. Vai entender. Mas é porque, por uma questão de criação do sistema, acaba se entendendo que o presumido seria melhor. E aí essa questão de melhor vai passar por muitos aspectos subjetivos. Melhor como? Financeiramente? Operacionalmente? Vai depender do seu gosto também, Sim. né? Porque é o que a gente está falando. É realmente uma questão um pouco mais simplificada do que o lucro real. Então talvez isso seja o melhor para você. Gastar menos com o contador, ter uma certa segurança sobre suas declarações fiscais. Então, isso talvez seja o melhor para você. Talvez não seja melhor economicamente, porque se você está sendo tributado em 32% da sua atividade, presumidamente como lucro, e você está dando um lucro de 15%, não é uma coisa muito inteligente, né? Mas se você estiver dentro da questão do percentual, você vai estar dentro do anexo 5 e vai pagar mais imposto, entendeu? Então, aí vai uma questão de planejamento tributário, efetivamente, para quem está no próprio Simples Nacional, que às vezes as pessoas pensam, vou fazer um planejamento tributário quando eu estou em regimes um pouco mais complexos. Mas não necessariamente, porque se você tem essa questão do anexo 3 ou anexo 5 e a despesa com o pessoal em comparação com o faturamento é o que vai te determinar aonde você está enquadrado,
É interessante que você comece a observar, principalmente o sócio, que tem a possibilidade de alterar o seu próprio prolabore, e isso entra como despesa de pessoal. É interessante você observar se você vai aumentar a sua despesa com o pessoal, consequentemente vai pagar mais, obviamente, mas em comparação você vai estar sendo tributado menos, porque você vai estar no anexo 3, não no anexo 5. Entendeu? E aí é uma questão de matemática novamente. O quanto eu preciso aumentar das minhas despesas de pessoal em comparação com a minha tributação para que essa diferença de 10% da primeira faixa dos anexos, por exemplo, continue sendo vantajosa, né? Isso vai fazer diferença, porque aí a gente também tem que considerar outros aspectos. Não é só a questão do anexo do Simples Nacional. Tem que pagar também a contribuição previdenciária. Muito planejamento. Muito planejamento. Exatamente. Então, além do Simples Nacional, que vai englobar os tributos que a gente já falou, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IRPJ, você vai ter também a contribuição previdenciária, que você vai ter que pagar. Por conta das despesas de pessoal. Então, consequentemente, se eu estou aumentando as despesas de pessoal para tentar me enquadrar num anexo ou outro, eu também estou pagando mais contribuição previdenciária. Sim. Isso tudo entra no cálculo para você entender, nossa, será que é mais vantajoso realmente eu fazer esse planejamento tributário, aumentar as minhas despesas com o pessoal, pagar mais, só para entrar num outro anexo? Ou é melhor eu pagar logo os 16% e, enfim, pagar menos com despesas de pessoal? Entendeu? Isso só na prática, só no dia a dia, só entendendo quantos funcionários você tem, quantos sócios você tem, quem tira prolabore, quem não tira. Tem que ser feita uma pesquisa antes. Tem que ser. A depender da realidade. É a depender da realidade da adequado. pessoa jurídica. Maravilha. E o mais interessante que eu acho também, isso fica a título de curiosidade aqui, só porque eu lembrei da questão da contribuição previdenciária. Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é exatamente porque você tem no Simples, nos anexos, as divisões de para qual percentual vai para cada tributo. O anexo 4 ele é um pouquinho maldoso. Porque todos os outros anexos vem incluída a CPP. CPP é a contribuição previdenciária patronal, ou seja, é o valor que a empresa, considerada como empregador, vai ter que pagar ao órgão previdenciário a título de contribuição previdenciária. Existe esta contribuição e, paralelamente, existe a contribuição previdenciária sobre o salário do funcionário. Quase que ser cobrado 2 vezes pela mesma coisa. Quase um bis in idem, né? Exato, mas a legislação vai trazer ali diferenciações para que não seja um bis in idem, mas é considerado ali contribuição previdenciária de uma forma geral. Mas em todos os anexos a CPP está incluída, menos no anexo 4. Maneiro. Então no anexo 4 tem que tomar esse cuidado também. Além de fazer o recolhimento pelo Simples, além de fazer o recolhimento da contribuição sobre o salário do funcionário, também tem que fazer a contribuição previdenciária patronal, que não está incluída no faturamento. Que maneiro. Novamente, ele é simples, mas nem tanto. Mais uma corda para tropeço no meio do caminho. Tinha que mudar relativamente simples agora. Isso é muito complicado, porque é um valor considerável. Sim. Não é um valor, ainda mais se a gente está tratando de empresas que estão com um faturamento ali vinculado a um vulto econômico reduzido, né? Vamos considerar o valor obrigatório do Simples Nacional, que é o teto, né, que é o 4.800.000. Quando a gente olha isso, pensando pessoa física, nossa, caramba, 4.800.000. Realmente, 4.800.000 é muito dinheiro. Mas conforme você vai evoluindo e vai vendo a realidade das empresas e o cenário econômico nacional, você vai vendo que 4.800.000 para uma empresa que tá atuando há bastante tempo é uma realidade bem possível, bem provável. Não vai gerar uma riqueza considerável, obviamente, mas ela não vai gerar aquele ideal que a gente tem pensando só nos 4.800.000, porque ela vai ter funcionários, ela vai ter maquinário, ela vai ter uma série de despesas que vão impactar nesses 4.800.000. Mas aqui a gente está considerando o faturamento da empresa, faturamento global, sem considerar essas despesas. Então, se você pensar numa equipe de funcionários muito grande, que de repente está incluído no anexo 4, onde a pessoa precisa pagar essa CPP à parte e não está pagando, a conta pode ser muito grande em 5 anos. Quando chegar, vai vir uma retroativa. Então, você precisa ter essa orientação também de forma coerente, para não tomar um susto depois, né? Susto. Antes fosse só susto. Pois é. Até porque a gente brinca às vezes, né? Que
Às vezes você tá fazendo uma coisa que tá errada, você não percebeu, óbvio, não vai fazer nada errado de propósito, mas às vezes você tá fazendo uma coisa errada e quando você se dá conta, você percebe, nossa, passaram 2 anos já que eu cometi esse erro. Sim. E, óbvio, você muda, passa a fazer o correto. E aí, normalmente, vem um pensamento ou um comentário. Ah, mas a Receita Federal não fez nada. Tudo bem, mas ela tem 5 anos pra fazer. De repente, ela já até sabe, mas ela tá esperando crescer um pouquinho mais. Não erra mais. Quando a conta de luz vem errada, você sabe que tá vindo errado. Pera aí, deixa eu passar um tempinho aqui. Pedir em dobro depois. Acho que ficou faltando a gente falar sobre o MEI. A gente até comentou, mas foi muito breve. Se você puder falar um pouco mais das principais características do MEI e também daquele lance de vantagens e desvantagens. Tá. Eu acho que o MEI, ele é um regime muito benéfico para serviços do dia a dia que não envolvem essa capacidade de formação técnica profissional. É o pintor. Isso, exato. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas elas acabam prestando esse tipo de serviço. Vou usar o jargão lá do meu trabalho, dentro do CPF. E não constituem um CNPJ para poder fazer isso. Isso passa por uma ideia de planejamento tributário também, que a gente acaba ignorando, pensando que por ter um vulto econômico muito menor nesse tipo de atividade não seria relevante, mas é extremamente relevante. Porque, a depender do faturamento dessa pessoa, ela vai tomar uma tributação de imposto de renda pessoa física muito alta. E dentro do MEI ela vai pagar a taxa mensal. É uma taxa mensal. Que não varia de acordo com o seu faturamento. Entendeu? Então, é muito benéfico. E ali dentro você já tem uma série os impostos, tributos, todos estão recolhidos. E você tem essa vantagem de pagar menos pela sua atividade e estar seguro disso. A tributação do MEI em comparação com a pessoa física, na declaração de imposto de renda da pessoa física, é diferenciada. Tem uma parte do faturamento do MEI que precisa entrar dentro da apuração do imposto de renda da pessoa física. Isso é um pouco complexo para a pessoa no dia a dia, para quem não está acostumado. Depois que você acaba pegando a prática, se você já tem o seu MEI, não é tão difícil assim. Mas a se deparar por uma primeira vez acaba sendo um pouquinho chato. Mas ainda assim é muito mais benéfico do que você prestar o serviço de forma autônoma, onde você vai ter que, falando de forma, né, a gente está falando aqui da forma correta. Sim. Não necessariamente é o que na prática a gente observa. Mas você vai ter que emitir um RPA, se você for um profissional autônomo. Você vai ter que fazer o recolhimento como contribuinte, o recolhimento previdenciário como contribuinte facultativo. Vai ter que estar inscrito na sua prefeitura para poder prestar o serviço, se for o caso. Como profissional autônomo, para você ganhar um alvará de profissional autônomo. Então, o MEI também vai ter um alvará, né, obviamente, mas esse procedimento e essa burocracia para a pessoa física, ela acaba sendo muito, muito maior. E acaba dificultando. Por isso que muitas pessoas acabam ficando na informalidade. O que não é bom. Porque você tendo pelo menos um MEI, você está garantido com questões previdenciárias. E o que é muito importante, porque às vezes a gente esquece, mas o INSS ele é muito criticado, mas ele é um sistema de previdência com um caráter social, onde você tem a opção de ter um auxílio-doença. É burocrático. É verdade, eu não vou entrar nos poréns e os problemas do serviço previdenciário. Mas ele existe, ele está ali. Se você tiver algum tipo de acidente, de repente você já tem as contribuições previdenciárias necessárias, você tem ali uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, o que eu poderia te dizer de vantagens do MEI é você sair da informalidade. Você está numa atividade de um vulto econômico reduzido, realmente, você ainda não está dentro dessa questão da atividade que vai ser obrigatoriamente prestada por uma sociedade, ainda que seja unipessoal. Mas você sai da informalidade, né? Porque muitas vezes na pessoa física você não vai preencher toda a burocracia para poder ser um profissional autônomo pessoa física. Existe algum limite para você sair do MEI? Existe. Você vai ter um faturamento considerado de forma global anual, igual ao Simples Nacional, de 81 mil no ano. No ano, exatamente. E existe alguma perspectiva de isso mudar no futuro? Existe, tem um projeto, tá no Congresso Nacional, para subir para 144 mil. Quase dobrar o valor. É um aumento relevante,
porque isso, os objetivos do projeto consideram muito também os impactos de inflação, porque preços subiram, Deve ser o muito faturamento antigo também, né? acaba mudando, então você tem essa possibilidade de aumentar um pouquinho. E aí mais pessoas ficam incluídas dentro desse sistema que é benéfico também, Sim. né? Como a gente estava falando, ele acaba sendo benéfico por conta da taxa única para você pagar. Dentro do faturamento de 81, você pode faturar 6 mil no ano ou 81 mil no ano. Hoje você vai pagar a sua taxa MEI mensal, sem problema. Tranquilo. Então, essa é uma vantagem, como você estava me perguntando, né? Quais seriam as vantagens? A vantagem econômica, claramente, você vai pagar uma taxa bem reduzida, que quando você for para o Simples Nacional, ela vai ser variável, porque você vai ter a alíquota sobre o faturamento. Sim. E a vantagem de você estar como um prestador de serviço ou um comerciante formal, né? Mas você tem essas limitações da portaria, como a gente havia falado no começo, em que você precisa estar enquadrado dentro de uma daquelas atividades. Nem todas as profissões se enquadram. Não, e é taxativo. Não tem como interpretar, sabe? Eu usei o exemplo do arquiteto, eu vou dizer aqui um exemplo que já me falaram. Poxa, mas há uma atividade lá de desenhista. Eu faço plantas, eu desenho as plantas do... Desenho não sei industrial, quê. alguma coisa do tipo? Não, é desenhista mesmo, cartunista. Sim. Sabe? É Caramba. essa a interpretação do desenhista, Sim. do código de atividade. Se você pegar o código de atividade, tá. você vai ver a explicação e vai ver, é o cartunista. Aham. Entendeu? Não é e interpretar que um arquiteto é um desenhista já Complicado. é uma muita forçação interpretação de barra. extensiva demais. Acho que até o próprio arquiteto não ia gostar. Pô, que isso? Exatamente. Mas, então, assim, você tem essas situações. Mas um transportador de carga individual, por exemplo, um caminhoneiro prestador de serviço autônomo pode ser MEI. Ele pode. Agora, uma empresa de transporte de carga, não. Já era. Exatamente. Se você vai abrir uma empresa de transporte de carga, não precisa ser uma empresa gigantesca. Você não vai poder ser MEI. Vai ter que entrar dentro de uma tributação do Simples Nacional, né? Tendo seu CNPJ vinculado ao Simples. Eu acho que isso aqui é a maior necessidade. Observar o que você está fazendo em comparação com o que está na portaria. E a prática mostra que poucas pessoas vão até a portaria. Elas procuram uma atividade que possa se enquadrar Se enquadrando, já escolhe. minimamente e falar, eu acho que o que eu tô fazendo entra aqui. E aí... Hoje, Dr. Google. Acho que esse tipo de coisa, por ser muito importante, devia ser mais amplamente divulgado. Se você for ver esse tipo de busca, como você vai fazer lá, a pessoa tá fazendo ali pra só minimamente sair da informalidade, como você disse. Tá bom, faz isso aqui mesmo. Tem que divulgar melhor. Eu acho que eles deviam divulgar Eu isso também também, né? acho. E eu tenho pra mim o seguinte, que quando as pessoas elas estão sendo tributadas de forma justa e estão dentro da formalidade, elas preferem ficar dentro da Sim. formalidade. Elas preferem pagar, mas saber que estão fazendo o certo. A gente tem uma ideia, por conta de problemas que a gente enxerga na sociedade, de que as pessoas não querem pagar, ou então preferem dar o jeitinho. A gente criou a expressão do jeitinho brasileiro. Da minha experiência profissional, tudo bem, não é tão longa assim, eu tô no mercado trabalhando com isso há 6 anos, 7 anos. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo muitas pessoas, principalmente enquadradas no Simples Nacional, que querem fazer o certo. Sim. Querem fazer o certo. Reclamam, óbvio, ninguém gosta de pagar, perder dinheiro, entre aspas, né? Não investir na sua própria atividade ou não investir dentro da sua própria vida pessoal é algo que te gera um incômodo, isso é verdade. Mas eu vejo as pessoas com mais disposição a estarem certas e pagarem, se for justo, Sim. do que ficarem na informalidade. Porque sempre aquela pulga atrás da orelha de, pô, Exato, porque você não quer estar com esse tipo de problema para ser surpreendido daqui a algum tempo e ter uma Prejudicar multa, toda a atividade juros econômica da empresa. e uma cobrança de valores de forma retroativa. Você não quer isso. Você quer ter a segurança de que você está prestando seu serviço de forma correta e pagando de uma forma que está adequada dentro do seu orçamento. Eu acho até que vem muito daí a questão do Simples e do MEI. A origem é muito essa, é trazer a informalidade para a formalidade de forma justa, além de desburocratizar determinadas situações. Acaba sendo uma opção viável para as pessoas. Uma opção que, óbvio, como eu disse, vai gerar um certo incômodo no começo financeiro, mas a segurança e a certeza de que você está fazendo a coisa certa acaba
acaba falando mais alto do que a própria despesa econômica. Sim, sem dúvida. Acho que tudo gira em torno do bom planejamento. Você tem que ter bons profissionais do seu Isso. lado para evitar qualquer prejuízo no futuro e assegurar a atividade da sua empresa. Uhum. E ter bons profissionais não é sinônimo de gastar muito dinheiro. Não. Porque, como a gente estava até conversando aqui antes, vale muito mais a pena você contratar alguém agora para evitar de ter um problema muito maior no futuro. Porque não só a dívida vai ser muito maior, como o seu problema vai ser maior e o que você tem que pagar para os profissionais que resolvem ela vai ser muito maior. O caminho pode ser muito mais extenso, né? Sim, exatamente. Se vai você te custar pensar tempo. num procedimento judicial, então... Você vai gastar muito em todos os aspectos. Limita o crédito da empresa, Exato. prejudica o fluxo de caixa. É difícil, acho que criou-se uma cultura de prevenir sempre mais. Ah, pô, tá tudo certo, pra que eu vou me preocupar com isso agora? Exato. E aí passa um pouco pela realidade inicial de cada empresa, né? Você entender que uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, ela é muito importante para o seu crescimento profissional como Sim. empresa. Uhum. Mas eu entendo que não é da nossa cultura também. Não é da nossa cultura focar nesse tipo de assessoria tendo que se preocupar com despesas de pessoal, tributação, marketing, É divulgação, complicado. Para produto. o produto em si, o desenvolvimento, adquirir determinados equipamentos, mobiliário, alugar uma sala. Isso acaba vindo em primeiro lugar. Depois você acaba pensando numa situação de assessoria jurídica e contábil. A gente tem que tentar mudar um pouco esse tipo de cultura, né? Um pouco dessa mentalidade para que tudo seja uma integração. E não, um é mais importante do que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Maravilha. Mas para você estar dentro de um crescimento empresarial coerente e duradouro, eu acredito que você precisa pensar nisso de forma global e não ignorar determinadas despesas, que vão ser despesas efetivamente, porque podem acabar te gerando um prejuízo maior para o futuro. Muito maior. Maravilha. Bom, se você quiser falar um pouco sobre... Você começou aí. eu acho pelo seu legal essa trajetória. experiência pra... A gente sempre Começou usa esse advogado novo momento pra para caramba. inspirar as pessoas que estão no início, né? Para aquelas ou que nem iniciaram ainda, para que conheçam um pouco, para saber como as trajetórias elas são diferentes mesmo. Sim, tem pessoas que seguiram caminhos mais retilíneos, que as coisas foram acontecendo, teve gente que pulou de um lado para o outro até conseguir se achar. Então essas histórias pessoais eu acho que elas são muito importantes para inspirar, para Bom, visualizar. eu fiz faculdade de Direito na FRJ, eu me formei em 2014, final de 2014. Quando eu saí da faculdade, eu tinha muito certo na minha cabeça, passei a faculdade inteira pensando nisso, que eu ia emendar a escola de magistratura e eu queria muito ser juiz. Uhum. Era um sonho meu, por diversos aspectos, trabalhos que eu fiz na faculdade, pesquisas que eu acabei fazendo no núcleo de prática jurídica da faculdade, eram uma intenção de mudar determinadas situações por dentro do judiciário. Esse era o meu pensamento, Sim. né? Eu fiz a Emerge, me formei na Emerge, passei um tempo fazendo prova e advogando de forma paralela, o que acabou sendo impossível. Eu percebi que Acabou não dando certo. seria muito difícil, Tem seria como, muito difícil, tem como. porque Automutilação. você precisa fazer as coisas de forma objetiva e correta, né? Funciona diferente para cada pessoa, mas na minha experiência não dava certo ter esses dois trabalhos, porque estudar também é um trabalho. Sem dúvida. Então eu acabei gradativamente migrando para advocacia por uma questão pessoal, e aí por isso que eu digo que é muito individual de cada um. Depois de passar tanto tempo estudando, você quer ver a coisa acontecendo. Sim. Você quer ver a prática. Você quer atuar mais, mesmo que você atue de forma pontual, momentânea, faça determinados processos, você quer ter mais experiência profissional, você quer mais desafios profissionais. Então isso foi o que me levou a ir à advocacia, porque o conhecimento já estava todo ali. E seria muito legal começar a trabalhar de forma efetiva, né? Tenho muitos amigos da época da faculdade, amigos da época da Emerge e amigos da época de procuradoria do município, que foi uma grande escola para mim, a época de faculdade,
que me fez gostar muito da advocacia. E a gente conversava muito sobre isso. E eu acho que eu acabei indo para a advocacia nesse sentido, de querer também... o mesmo raciocínio que eu tive com relação à magistratura, eu comecei a perceber nessas conversas com os meus amigos que também era possível por meio da advocacia. Entender que a advocacia ela pode mudar determinados conceitos. Conceitos de planejamento, como a gente falou aqui hoje, conceitos de integração das áreas profissionais, porque a gente acaba tendo uma formação acadêmica muito focada dentro da nossa profissão, o que é o correto, obviamente, mas a gente esquece um pouco dessa integração com outras áreas, e é muito interessante, e que acaba sendo ignorado um pouco dentro do judiciário ainda hoje, uma opinião pessoal minha, tá, sobre isso, mas eu percebi que eu poderia, de repente, então, tentar fazer desta outra forma, por essa outra ótica. E às vezes as pessoas me perguntam se, então você desistiu do sonho da magistratura, você adiou o sonho da magistratura. Eu não tenho essa resposta. Sim. Ainda não sabe dizer. Não sei, porque, como eu falei antes, eu hoje foco muito na questão da advocacia, no meu trabalho, no meu escritório, tentando mudar isso, estudando todo dia, fazendo mais trabalhos, adquirindo mais conhecimento para focar na minha área. Você já começou sozinho? Eu comecei sozinho e depois fui trabalhar com uma amiga, ficamos um tempo vinculados a um escritório, depois saí e hoje estou sozinho no meu escritório unipessoal, uma sociedade de advocacia unipessoal. Com outras pessoas dentro do escritório, mas como sócio sou só eu. Legal. E... Como é que é essa experiência de administrar o próprio negócio? É interessante, tem muitos desafios, porque aí passa um pouco da experiência jurídica, né? Ultrapassa a experiência jurídica um pouco, porque... Você fica nessa pegada meio que tem que ganhar o dinheiro também. Nem só isso, né? Você precisa entender o seu relacionamento com o cliente, que é algo que não te ensinam na faculdade. Você precisa ter o seu relacionamento com outros profissionais, você precisa ter o seu relacionamento dentro do escritório, entender as necessidades de cada um. Acho que é um crescimento pessoal muito grande também, porque você acaba tendo responsabilidades que não só profissionais, né? Responsabilidades pessoais também. Saber que você tem alguns compromissos firmados ali dentro que vão além de uma relação de trabalho. Você se via no passado? Tipo, você conseguia... Como advogado? Não, no escritório só... Eu acho que eu fui ver isso a primeira vez em final de 2018. Foi quando eu me pensei realmente em ter o meu escritório. E quando que você efetivamente... Quando eu fui fazer a convite dessa minha amiga que disse antes, né? Eu fui ingressar num escritório como sócio em 2020. Um pouco antes da pandemia. Maravilha. Um momento tranquilo pra virar sócio de algum escritório. O cara desistiu do judiciário, veio a pandemia, né, cara? Exatamente, e foi interessantíssimo. O convite que ela me fez foi no dia 27 de fevereiro de 2020, que é o dia do meu aniversário. Na festa do meu aniversário, ela me convidou pra fazer isso. Presentão, hein? No dia 4 ou 5, sei lá, de março, tudo fechou. Acho que foi 15. 15, né? 15 de março. 15 de março, tudo fechou. Eu lembro fechou. que foi um dia depois do meu aniversário. Então, exatamente. Então, terminei de comemorar, fechou tudo. Mas como eu disse, eu já tinha a experiência do trabalho antes, eu estava trabalhando antes, mas nessa posição de estar como sócio de um escritório, trabalhar como responsável por um escritório, foi nesse momento. E já começou dessa forma, né? De casa com o computador. Sozinho não se vira, né? Se você pudesse dar um conselho para quem tá começando agora, tem interesse em ser advogado. Olha, eu tenho 2 conselhos, na verdade. O primeiro é nunca deixar de estudar. Eu acho que, não só para a advocacia, mas todos os ramos do direito, quando você se conforma com o estágio que você chegou e passa somente a praticar o conhecimento que você tem, sem atualizar ou adquirir conhecimento novo, você acaba pecando como profissional. Então, eu acho que o estudo constante... O direito tá sempre mudando, né? Exatamente. E, às vezes, conclusões que você já teve no passado vão ser alteradas também. Porque você vai estudar mais, você vai mudar de entendimento. Direito é uma matéria muito fluida, então você vai ter... você vai evoluir como profissional. E isso é o que vai te trazer uma melhor prática. Então, eu acho que esse é o conselho essencial. E... um outro conselho que eu poderia dar é planejamento. Planejamento administrativo, planejamento tributário, planejamento empresarial. Se você tiver isso, que você já traz de uma bagagem teórica, né? Se você botar isso na prática, a chance de você
começar bem, muito boa. Maravilha. Isso. Mais uma vez a gente quer agradecer a sua Muito presença. obrigado, Acho que fizemos um grande episódio, muito bom aqui. Tem muita coisa esclarecedora. Eu Acho que a gente vai agradeço poder aproveitar. novamente a oportunidade de falar. Não, já tá convidado aqui pra tá próxima vez. Dobradinha. Pra ver um tema. Deu até mais de 1 hora. Achei que ia ser um tema menorzinho, mas acho que ficou bem divertido. Não, deu Acho pra que- falar muita coisa importante. Dá pra mas- falar muitas coisas. Você vê, de tributário não é fácil. A próxima vez a gente traz um contador. Não, não, não. Cara, vai ficar meia hora. Papel e caneta. Você tá entendendo? Anota aí. Não tô. A gente põe o Ian aqui no nosso lugar. É, vai ser episódio que você vai Vai gravar. sentar é. aqui. Papel e caneta. Bom, mas, Muito obrigado. Não esquece Muito do obrigado bicho. pra todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam do biscoitinho de goiaba, AS Confeitaria. Será que eu consigo encerrar o podcast com desse na boca? Cara? Não, vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito Ah, falar o microfone inteiro. Sem nojeira, fazendo um favor. Ah, maravilha. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não esqueça de seguir a gente. Você tem alguma rede social? Não, um profissional eu ainda não coloquei, porque focando mais na questão do escritório mesmo, a gente ainda vai iniciar as questões de rede social do escritório. Show. Se No já futuro, tiver a você- tempo, a gente posta aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Não esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais: Spotify, TikTok, Instagram, YouTube. É isso aí, pô. É isso aí. Maravilha. Um grande abraço e até a próxima.